Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ó Senhor, e luz para os meus caminhos. Projeto Semear, com Evangelista Erickson. Graça e paz. Falaremos hoje sobre o que talvez nunca te contaram, sobre Deus, Jesus e outras coisas mais. Atenção! Dentre muitos pontos que abordaremos, é bom ressaltar a necessidade de ter uma mente aberta, sabendo olhar para o horizonte amplo de informações que passaremos. É estritamente recomendado acompanhar todo o conteúdo, para que no final alcance a conclusão e o entendimento da abordagem. Então vamos começar. Jesus. Para saber quem é Jesus, em sua essência, é necessário primeiro conhecer Deus. Ele se encontra na esfera espiritual, diferente de nós que vivemos no mundo físico. Ambos os mundos são distintos e com características próprias. Onde os que fazem parte do mundo espiritual têm acesso ao mundo físico, mediante permissão. Mas os que vivem no mundo físico não entram no mundo espiritual. Em Gênesis 18, temos o exemplo de 3 membros do reino dos céus, visitando Abrão e comendo com ele. Eles assim assumiram a forma humana e comungaram com Abrão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, temos o oposto. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Para entrar no mundo espiritual dos céus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, nos diz: isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Outro ponto para se entender é que o mundo espiritual é uma extensão de Deus, o resultado de sua emanação. Continuando, nós cristãos sempre ouvimos aquela frase: Deus está assentado em um alto e sublime trono. Te faço uma pergunta: será mesmo que Deus fica sentado no trono de eternidade em eternidade? Será Deus um ser inválido? Ou esta representação de assentado sobre um alto e sublime trono seria para nos passar uma compreensão de autoridade? Porque trono nos remete à ideia de poder, governo, líder, força. Este é um ponto de interrogação que deixo para você meditar. Não vou entrar no mérito, porque não é este o nosso objetivo no momento. Mas reflita sobre isto. Continuando conhecendo a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, nos diz: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Vemos aqui o apóstolo Paulo revelando o que é Deus em sua essência. Uma coisa interessante em sua colocação é que existe uma diferença em habitar na luz para habitar em luz.
Se o apóstolo Paulo usasse o termo na luz, daria a entender que Deus seria uma pessoa debaixo da luz. Colocaria Deus dependendo da luz. Mas quando ele usa o termo em luz, ele expressa de forma perfeita a essência de Deus, onde ele é a própria luz inacessível. Resumindo, a luz inacessível é Deus. A expressão inacessível significa impossível aproximar-se ou impossível entrar. Este é Deus. Ter acesso a Ele é impossível, inclusive para os seres criados na esfera espiritual. Quando digo ter acesso, significa ficar frente a frente com Deus, um olhando para o outro. Isto é impossível. Sejam anjos, querubins, serafins e arcanjos, membros do mundo espiritual de Deus. Os anjos são citados na Bíblia como mensageiros e executores das ordens de Deus. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22, temos um relato destes seres angelicais. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Em Salmos 103, versículo 20, também diz: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Já o arcanjo é citado na Bíblia como uma espécie de anjo-chefe. A palavra arcanjo tem esse significado. Veja um verso bíblico sobre um dos arcanjos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas, capítulo 1, versículo 9. O fato desse arcanjo contender ou lutar diretamente contra o diabo mostra que é um ser dotado de grande poder e autoridade e que exerce uma posição de destaque na esfera espiritual. Já os querubins são citados na Bíblia como seres que têm asas. Em Êxodo 25, versículo 20, nos revela. Em algumas passagens, vemos querubins com forma de animais, que está em Ezequiel, capítulo 41, do versículo 18 ao 19. Em outras, temos querubins descritos em formas estranhas, mesclados com características de pessoas e animais. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 8, esses seres tinham 4 rostos, 4 asas, mãos que saíam de debaixo das asas e etc. Esses seres estão sempre ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. E podemos ver isto também em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, que nos diz: E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono,
4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quanto aos serafins, só existem 2 versículos na Bíblia mencionando a seu respeito, que está em Isaías, capítulo 6, que seria o versículo 2 e depois o versículo 6. Nestes versos, os serafins são descritos da seguinte forma: cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Da mesma forma que os querubins, os serafins sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Como vemos, os seres angelicais que assistem diante de Deus têm suas asas para cobrir-se, pois seriam consumidos ao olharem para Deus. Agora que chegamos à compreensão de que Deus é um ser com acesso restrito, uma luz inacessível, podemos falar então de Jesus. Mas antes de tocar neste ponto, quero que você entenda algo muito importante. Todo o conhecimento que temos hoje a respeito de Deus, Jesus e o Espírito Santo se dá por causa do último apóstolo, Paulo. Não que a ele fora revelada todas as coisas. Para entendermos melhor, vou usar o exemplo do quebra-cabeça. É uma atividade que exige muita atenção e paciência, porque a pessoa tem que encontrar entre muitas peças aquela que se encaixe perfeitamente uma às outras, para que assim possa montar a tela. Deus usou do mesmo modo semelhante para se revelar ao homem, onde cada um desde a sua criação no Éden recebeu de Deus uma porção de sua revelação, se tornando assim, digamos, uma peça deste grandioso quebra-cabeça. Hoje temos acesso à Bíblia, com o Novo e o Antigo Testamento, onde há vários livros que registram as revelações de Deus a muitos homens. Mas isto não significa que o quebra-cabeça esteja montado. As peças ainda estão soltas e separadas dentro da Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. E foi justamente ao apóstolo Paulo que recebeu as últimas peças deste grandioso quebra-cabeça. Revelações que trouxeram luz a muitas indagações. Embora tenhamos as peças do quebra-cabeça em mãos, só pela revelação do Espírito Santo teremos condições de montá-lo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Só pelo Espírito Santo podemos enxergar este horizonte de sua grandiosa obra. Portanto,
se ao ouvir o que for dito nesta ministração e você não entender, ore a Deus para que o seu Espírito Santo lhe dê entendimento. Como tocaremos em vários pontos, espere o final de todo o conteúdo para tirar as suas conclusões. Como eu disse, entender Deus é juntar informações. Agora vamos falar sobre Jesus. Jesus não é igual ou semelhante a tudo que foi chamado à existência, seja no mundo espiritual como no mundo material. Porque a essência de Jesus se dá por geração e não por criação. Quando o termo geração é usado nesta colocação, somos automaticamente levados à concepção, à gestação e o nascimento de uma criança. Logo temos a ideia de que Jesus nasceu de Deus. Porém, a realidade vai muito além deste pensamento. É realmente difícil de entender, porque os mistérios das coisas espirituais estão debaixo de um selo, onde só o Espírito de Deus pode revelar. É bom ressaltar, como mencionei anteriormente, onde o mundo espiritual e o mundo físico têm em cada um a sua peculiaridade. No mundo espiritual não existe o processo de gestação, muito menos a concepção. Na verdade, a relação entre Deus e Jesus não teve um começo, mas existe desde toda a eternidade. Mas a ideia que se passa quando usamos a expressão geração nos remete a começo, ou seja, a partir de um determinado ponto da eternidade, Jesus apareceu. Usarei um exemplo para tentar levá-los à compreensão. Utilizarei um objeto chamado de engrenagem. Ele existe de diversos materiais, desde plásticos a metais super resistentes. A engrenagem tem dentes, e segundo a sua necessidade, os números de dentes mudam. Ela é uma peça única, sem emendas, e forjada da mesma liga. Deus seria algo semelhante a uma engrenagem. Só que ao invés de ter muitos dentes, nele só existem 3: Ele próprio, Jesus e o Espírito Santo, onde todos os 3 são da mesma essência, desde toda a eternidade, individualmente desempenhando cada um a sua função, de forma coesa. Logo entendemos que Deus gerou Jesus em si mesmo, forjado do mesmo poder e glória, como também o Espírito Santo. Agora vamos para um outro ponto. O que significa Jesus para Deus? Se Deus é a luz inacessível e a emanação de sua essência, ele reflete-se a si mesmo em Jesus, como no seu outro eu. Por isso Jesus disse em João capítulo 14, versículo 9: Quem me vê a mim, vê o Pai. Irei mencionar algo que talvez você não saiba. Então não fique chocado. Tanto Deus como o Espírito Santo não têm o atributo de criar, mas somente Jesus, tornando assim uma peculiaridade só dele.
talvez ouvindo esta colocação lhe deixe confuso, porque está escrito em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo, como explicar que foi Jesus e não Deus que criou todas as coisas? E também o fato de que Jesus não tinha nascido ainda. Se lembra do exemplo do quebra-cabeça que dei? Onde Deus se revela ao longo do tempo, dando pequenas porções ao homem? É atribuído a Moisés o livro de Gênesis. E naquele momento de revelação, ele recebeu a informação de que Deus criou todas as coisas. E naquele momento do tempo era o suficiente. Mas nos últimos tempos, Deus abriu o leque de entendimento acerca do assunto para o apóstolo Paulo. Em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Também ao apóstolo João foi revelado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Como podemos observar, o apóstolo Paulo atribuiu a Jesus a criação e a existência de todas as coisas, no mundo espiritual como no mundo físico. Este entendimento a respeito de quem criou este mundo físico como o espiritual só se alcançou depois da vinda de Cristo neste mundo, através de suas declarações, e posteriormente declarada com mais detalhes pelo apóstolo Paulo. Antes destas revelações, para o homem, Deus era o Criador absoluto do mundo, quando na verdade é uma atribuição de Jesus trazer à existência e criar. Por que Deus não criou todas as coisas? Creio que só quando estivermos revestidos do corpo incorruptível, na glória, que entenderemos por completo as razões que levaram Deus a designar Jesus para tal. Mas temos algumas dicas deixadas entre as peças deste grandioso quebra-cabeça. Como mencionei anteriormente, Deus é uma luz inacessível, onde diante dele só conseguem ficar o seu Espírito Santo e Jesus. Como foi dito, os seres angelicais, quando se aproximam dele, precisam se esconder com suas asas para não serem consumidos, mesmo sendo puros e perfeitos. Então, diante de tamanho poder que emana de si, Deus gerou em si mesmo Jesus para manifestar a sua vontade. Então, quando Jesus criou as coisas espirituais e materiais,
fez segundo a vontade de Deus. Devemos nos lembrar que tanto Jesus como o Espírito Santo são da mesma essência e mesma substância e forjados do mesmo poder e glória que emana da luz inacessível, que é Deus. Jesus mesmo disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Está lá em João, capítulo 14, versículo 9. Então, quando Jesus estava criando, era o próprio eu de Deus, através de Jesus, chamando à existência todas as coisas. Outro ponto importante a se destacar em relação a Jesus é a sua divindade. Jesus é Deus. Não porque nele habita o atributo de chamar à existência, de criar, mas porque ele é a mesma essência da luz inacessível, desde toda a eternidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então, quando o autor do livro de Gênesis descreveu Deus como o Criador de todas as coisas, ele não errou, porque foi Deus na pessoa de Jesus, também como Deus, criando e chamando à existência. O maior erro que podemos cometer em desejar conhecer Deus é querer entendê-lo segundo a cognição humana. Ele é e sempre estará além de nossa capacidade. Eu gosto de pensar que só enxergamos um pequeno lampejo de sua manifestação. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, nos diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Deus e Jesus compartilham da mesma essência, da mesma substância. Tanto que Deus dá a mais perfeita revelação de si mesmo em e através de Jesus. Como já disse anteriormente, não podemos buscar, entender e colocar as coisas espirituais no mesmo patamar do mundo físico. Outro ponto importante: esse pensamento de primeiro, segundo, terceiro, o chefe, o subchefe e o sistema de hierarquia, isso jamais se aplica entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque eles concordam em um. Jesus é o outro eu de Deus. Como também não existe Deus maior e o Deus menor. Outra expressão interessante de se entender: o primogênito de toda a criação. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A palavra primogênito significa aquele que nasceu primeiro. Mas Jesus nunca nasceu e nunca foi criado em um ponto do tempo da eternidade. Como foi dito anteriormente, Jesus existe desde toda a eternidade. Sempre existiu. Então, como entender a colocação
o primogênito de toda a criação. Simplesmente porque antes da criação do mundo espiritual e do físico, ele já existia com Deus em sua eternidade. O texto fala de primogênito, porque simplesmente não existia nada antes da criação. Só Deus e seu outro eu, Jesus. Olha esta expressão de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é o que chamou à existência todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e tudo lhe pertence, porque lhe é próprio e seu. Assim terminamos esta primeira parte de nosso comentário. Que Deus te ilumine para o entendimento de sua grandiosa obra. Até breve com a segunda parte. Se estas palavras abençoaram a sua vida, compartilhe e envie nas redes sociais para que outras vidas sejam abençoadas por Cristo por meio de ti. Amém.